algum tempo atrás, vocês já viram eu fazendo o top 100, top 150 influenciadores de RH, que era uma lista de pessoas que, ao nosso ver, seguindo regras de curadoria, a gente acredita que são pessoas que movem o cenário de RH, gestão de pessoas e lideranças no Brasil. Esse sonho estava guardado na minha gavetinha faz um tempo, e a gente tem que fazer, lembra aquilo que é possível no momento, então, até então não tinha sido possível a gente realizar isso, mas nasce hoje o RH Awards. O que é isso, Léo? É um prêmio onde a gente quer reconhecer pessoas e iniciativas que estão transformando gestão de pessoas no Brasil. Como que ele vai funcionar? Já vai deixar aqui o link aqui em cima. Essa primeira etapa eu vou pedir que vocês me indiquem pessoas. É um prêmio onde a gente vai reconhecer dentro do RH Summit. Vou trazer aqui, vou puxar minha colinha, gente, que é muita coisa, tá? Vão ser categorias, a gente começando pelo que é possível, dois ramos diferentes nessa primeira edição. Um ramo focado em pessoas, e o que é isso? Influenciador de RH, porque, né, os blogueiros, se eu não colocar uma categoria para eles, eu vou ser cancelado. A segunda categoria, o CHRO do ano. Então, quem é o diretor de RH que tem se destacado em políticas de gestão de pessoas? Terceiro, CEO do ano. E talvez alguém esteja me olhando com estranheza. Por que eu vou colocar um CEO num prêmio de RH? Precisamos de CEOs aliados. Precisamos de CEOs que entendam sobre gestão de pessoas e que sejam referência para outros CEOs entenderem que dá para bater meta, que dá para faturar, que dá para ter indicador respeitando gestão de pessoas. Mentor de RH, eu sei que tem muito mentor, muita gente que está formando outros RHs por esse Brasil, que, como eu publiquei esses dias, o RH brasileiro aprende com outro RH. A academia não prepara o RH para o incêndio que a gente vive todo dia. Então, eu quero reconhecer mentores que atuam aí formando profissionais de RH dentro do nosso Brasil. E uma categoria que é o profissional de RH do ano. Quem é a pessoa que está sendo destaque em atuação tática e estratégica? Quem é essa pessoa? E eu não estou falando de cargo aqui, tá? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa que está se destacando nisso? E quando eu vou para a categoria de soluções para RH, vamos ter uma categoria de tecnologia para RH, então, de forma ampla. Não se resume a IA, não se resume a software. Deixei aberto para a gente ter uma noção de mercado também e reconhecer de forma mais ampla. Tecnologia para departamento pessoal. Então, nossos amiguinhos do DP, tem muita coisa que eles utilizam por lá e que a gente precisa empoderar muito mais esse DP, porque o que eles fazem impacta a gente aqui no RH. Ferramentas e metodologias para DHO. E aqui eu abri para ferramentas e metodologias, porque pode ser uma ou outra, dependendo da estrutura. A próxima são soluções para gestão de saúde do colaborador, e aqui eu não travei com saúde mental, saúde física ou qualquer outra iniciativa, englobando de forma geral saúde do colaborador, para a gente monitorar tudo isso. Pode entrar solução de NR1, de bem-estar, tudo mais, ok. E a última categoria é de benefício corporativo. Então, não estou restringindo também a um determinado formato de benefício, mas de forma ampla. O que eu vou pedir para vocês? Entrem no link que vai ter um doc. Ali explica um pouquinho mais quais são os objetivos, para eu não me estender aqui também na abertura, que senão eu sei que vocês falam, o Léo está perdendo muito tempo aqui. Então, para eu não me estender, conheçam um pouco mais. As 20 pessoas mais indicadas vão para a votação popular, que a gente abre mais próximo ao final do mês. A gente vai divulgar o decorrer do mês também nas nossas redes, tudo mais, para a gente votar, e a premiação vai acontecer durante o RH Summit, tá? Então, para eu não me estender aqui e a gente ir para o papo, para conteúdo, que é isso que vocês estão aqui, então, corre ali, vai indicando durante o dia, manda para os amigos indicarem. E aqui eu vou fazer um parênteses muito crítico, tá? Não é para puxar saco do chefe, tá? É para indicar alguém que realmente está fazendo diferença no dia a dia do RH do Brasil, tá? Então, gente, vamos lá. É conteúdo que vocês querem, é conteúdo que vocês vão ter. Então, minha convidada já está aqui do lado para a gente falar um pouquinho sobre e o líder do líder. Tem uma frase clássica do Luciano Santos que ele fala que por trás de todo líder tóxico tem um pior ainda.
Então, puxando desse fio aí de Luciano Santos, Dani, é um prazer ter você aqui com a gente para a gente discutir um pouco sobre, acho que é uma zona nebulosa, eu vejo muito se falar do líder, mas é o líder que está com a equipe ali, que é a primeira, é a liderança ainda operacional, e quando a gente vai subindo os degraus, parece que essa conversa sobre liderança, ela vai esmaecendo, vai sumindo, a paulada está só no líder ali da primeira gestão, da gestão mais do primeiro nível. Mas vamos, então, discutir um pouquinho isso. É um prazer ter você. Quer contar um pouquinho quem é a Dani, para o povo que não te conhece, que acho difícil, mas vamos lá, né? Bora lá, bora lá. Então, bom dia a todas as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso RH Talks. Sou Daniela Pio, uma mulher preta, dos cabelos dredados abaixo do ombro, vestindo uma blusa goiaba. Estou aqui ao lado do Léo, muito feliz, né, e honrada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Sou executiva, empresária, psicóloga, alguém que transformou em carreira, em trabalho, o desejo que existe em mim desde criança de construir um mundo melhor. Né? A gente vive num mundo com tantos problemas, com tantas desigualdades, com tantas coisas que não nos fazem bem, Uhum. que nos adoecem, que eu decidi transformar isso em negócio, e é isso que eu venho fazendo nos últimos anos da minha carreira. E estou aqui hoje para a gente falar sobre isso, né? Assim, quem cuida do líder, né? Assim, muito Uhum. rapidamente, Léo, antes da gente entrar na pauta, mas já Uhum. fazendo parte, eu me lembro que, né, enquanto você falava, eu fui me lembrando que há 14 anos atrás, quando eu me tornei, sentei numa cadeira de liderança pela primeira vez, eu achava que eu já sabia de tudo em RH, né? Assim, já sabia de tudo em RH, já tinha passado por todos os subsistemas de RH, Uhum. estava super pronta, agora era só surfar e curtir Uhum. a vida de É só liderança. apertar botão depois, E né? aí, na primeira semana, na primeira semana eu entendi que eu não sabia nada ainda, que eu tinha uma nova carreira para começar a construir. Era uma Uhum. nova jornada, que eu tinha muita coisa para aprender. Né? Então, a gente achar que quando as pessoas chegam em posições de liderança ou vão crescendo em posições de liderança, elas já estão prontas para tudo, é uma grande falácia. Né? Uhum. Assim, a gente precisa realmente olhar para lideranças e alta lideranças com muita cautela e muito cuidado, porque Uhum. tem muita coisa ainda para ser desenvolvida nessa esfera aqui, Uhum. nessa camada. O Pablo, que estava com a gente da Fluxus ontem, ele falou que é uma lógica perversa. É, real, Você faz colocar a sentido. pessoa naquele lugar e partir do princípio que ela já deveria saber, ou que desrespeitando curva de aprendizado, porque existe uma curva de aprendizado da liderança, de todos os níveis. Se você, supervisor tem uma curva, virou um gerente, outra curva, virou um diretor, é outra curva. Você vai reaprendendo coisas, você olha de forma diferente para as coisas. Então, acho que quando você fez um pouco da tua introdução, Dani, me veio uma questão que eu gosto de provocar, que é o propósito, né? Demora, às vezes, para a gente descobrir o propósito. Não é. Eu vi uma. Virou produto agora. Faça uma mentoria comigo e descubra seu propósito. Então, primeira coisa, RH, você vai demorar muitas vezes para descobrir o seu propósito. Eu fui descobrir o meu com 35 anos. Até então, eu trabalhei por dinheiro. Hoje eu tenho um propósito muito firme com o RH Summit, mas demorou. Demorou um pouco. Dani demorou um pouco para descobrir. Não vai vir com uma fórmula, não vai vir. E o líder do líder, às vezes, também está nessa de eu estou trabalhando por dinheiro e cumprindo tarefa. Porque também de cima dele vai vir alguém que também não tem essa lógica. Mas, Dani, o que, que acontece com a cultura, as pessoas e o negócio quando líderes de alta performance, e eu sempre coloco alta performance entre aspas, são promovidos sem desenvolvimento e passam a operar no isolamento e pressão constante? Ontem a gente falou um pouco sobre a solidão desse líder e agora a gente aprofunda. Maravilha, maravilha. Essa pergunta é boa porque a gente precisa parar de romantizar algumas coisas, né? Eu passei uma carreira inteira romantizando o ser workaholic. Eu achava lindo dizer que eu Nossa, era workaholic. Olha que chique, não e é? às vezes não escapa da nossa boca ainda falar assim, nossa, tô com a agenda cheia Tô com a hoje. agenda cheia como se fosse algo muito legal estar com a agenda cheia. E na verdade não é. Uhum, Né? A gente romantiza esse mundo volátil que a gente está vivendo hoje, que as coisas mudam o tempo todo e que a gente tem que estar nessa vibração
das mudanças do mundo. E a gente não pode romantizar isso, porque isso está nos adoecendo. Não é à toa que a gente está aí num momento de mundo que a gente está vivendo uma epidemia da depressão, que a gente vê um aumento assim avassalador de quadros de ansiedade, de quadros de burnout, entre outras doenças mentais. Então, é muito importante a gente parar de romantizar o que está acontecendo, o que está vendo, o que está aí, que está posto. Sim. Né? Por quê? Porque quando a gente fala do impacto, né, assim, do impacto para a organização, né, para começar, o clima, essa cultura do medo, ela vai substituir a cultura da segurança psicológica. E quando não se tem segurança psicológica para trabalhar, as pessoas ficam mais travadas, a inovação, a gente mata a inovação. Mata a capacidade de inovação. As pessoas não têm a possibilidade sequer de mostrar todo o seu potencial, porque elas estão o tempo todo precisando se proteger Tá toda hora. naquele contexto, todo o tempo todo em alerta. Uhum. Né? Então a gente já tem aí, né, a gente já tem um impacto negativo na própria cultura da organização. E aí, obviamente, isso vai impactar em resultado de negócio, né? Talvez assim a gente até alcance metas de negócio, mas a gente vai alcançar até um determinado limite. E ela não se sustenta. E ela não se sustenta, exatamente. Ela não se sustenta porque a gente vai ter impacto em turnover, a gente vai ter impacto em absenteísmo, a gente vai ter impacto até em produtividade mesmo das pessoas, a gente vai ter impacto porque a gente cria ambientes que são tóxicos, que as pessoas não se relacionam e que as pessoas estão ali única e exclusivamente por sobrevivência e não por um propósito. E aí, quando a gente não tem uma gestão profissional, né, Dani, cria-se. Eu sempre falo que se você não tem comunicação, você lida com teoria da conspiração. Quando não é claro, por exemplo, o critério de crescimento e promoção de uma pessoa, fica aquela coisa, peraí, eu não posso, fica aquela disputa onde o líder não pode nem dizer assim, Dani, eu não sei, me explica. Ou eu não sei. Entre pares, tudo pode ser julgado como algo que te faz menos capaz, mais fraco. E isso tudo é todo um efeito de anos que a gente viveu de produtividade tóxica e positividade tóxica. Exato. Tudo tem que ser um aprendizado. Se você não conseguiu, é porque você não tentou o suficiente. E às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é, peraí, volta aqui, vamos fazer outra coisa, vamos fazer diferente, mas no líder acho que isso pega muito porque ele já tá numa alça de mira, né? Tipo, todo mundo já tá olhando para ele. E aí isso tem a saúde mental desse líder, né? Que acho que líderes doentes adoecem pessoas. Essa é uma frase que também acho que faz bastante sentido. E até pegando um gancho num caso recente, aí, de 2, 3 dias, que estourou aí na mídia, de uma empresa multinacional que o CEO falou que quando ele manda um e-mail no sábado, ele espera que o e-mail seja respondido no sábado. Né? E se no domingo a resposta não estiver lá, ele vai mandar lá um outro e-mail em cima com E interrogação, aí? né? E aí? É Cadê aquela a minha história, quando você vê um e-mail resposta? com re, a chance de ser algo ruim. Exato. E aí esse CEO, o que ele traz é que o mercado ele exige essa velocidade, não dá tempo de esperar as pessoas descansarem, voltarem na segunda-feira para de fato produzirem. E aí a gente entra num lugar onde a gente começa a impactar pessoas, porque assim a gente está normalizando e romantizando o adoecimento das pessoas. Você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível e a gente não dá conta, o ser humano, né? O nosso organismo, ele não foi desenvolvido para isso e a gente precisa ter essa consciência. E aí eu faço um apontamento que essa liderança tóxica nem sempre diz respeito a um desvio de caráter. Muitas vezes é uma questão de design organizacional. O De design novo, organizacional não está bem, não está estratégico. isso é de novo a gente voltar sempre a culpa para o indivíduo e não para a organização. A gente Exatamente. tira a responsabilidade daquela empresa e deixa o indivíduo como o vilão da história. Mas será que não foi conduzido para que ele seja e atue desse jeito? Ou, como a gente estava falando aqui nos bastidores, você não é cobrado para agir daquele jeito? Né? Eu tenho até uma história pessoal, né? Eu adoro contar as minhas. Adoro, não. Não é confortável falar das minhas vulnerabilidades. Mas é importante nós dialogarmos, né? Ao longo da minha trajetória, eu entendi que é importante dialogarmos sobre isso. Eu me lembro que quando eu expressei os meus primeiros desejos, né, de querer ser líder e tudo mais, eu tive um diretor, um executivo que me abraçou ali naquele desejo e falou: não, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou te mentorar para você chegar onde você quer chegar.
E eu me lembro que esse executivo, esse diretor, ele dizia para mim, ele falava assim, Dani, você é muito fofa no jeito de falar, você precisa falar mais firme, você precisa falar mais grosso, você precisa bater na mesa de vez em quando, falar uns palavrões, senão você nunca vai ser respeitada. E eu trabalhava numa empresa que era 70% masculina, né? Ele falou, senão você nunca vai ser respeitada nas mesas de reuniões que a gente tem aqui. Então, assim, bate na mesa, fala grosso, solta uns palavrões que é para o pessoal te respeitar. E aí eu passei anos Tentando. vestindo essa máscara, né? Assim, de fato encenando esse personagem. E eu me lembro que quando eu assumi pela primeira vez uma posição gerencial, Uhum. eu assumi a gerência de uma equipe da qual eu fazia parte, ou seja, eu assumi a liderança de pessoas com que eram minhas pares até então. E a gente já tinha criado laços de amizade, já trabalhava há alguns anos naquela empresa, a gente já tinha criado laços de amizade. E eu me lembro que em menos de 2 meses que eu tinha assumido aquela posição, uma das consultoras que respondia para mim, né, dentro da minha equipe, e que era já uma amiga dentro daquela empresa, e ela me chamou um dia para um café e falou assim, Dani, ela falou, eu gosto muito de você, eu te admiro muito profissionalmente, mas você está pegando muito pesado. Você está pegando muito pesado, você não precisa ser assim para ser respeitada. E eu só estou te falando isso porque eu realmente acredito muito em você como líder e quero muito que você continue sendo minha Uhum. líder. E foi naquele momento que, para mim, caiu a ficha de que assim, eu não preciso vestir esse personagem, que é um Uhum. personagem muito masculinizado, né? De Aquele quem tem estereótipo. poder, é aquele estereótipo do poder, é esse o estereótipo que fala firme, da Lobo pessoa de Wall que Street. é quase a pessoa que não tem prazer na vida, Uhum. né? Assim, que não sabe sorrir, nada disso, enfim. E a partir daquele momento eu entendi que eu queria, sim, ser uma liderança mais autêntica, que eu queria trazer muito, porque também o que me trouxe para aquela posição não foi só para ser esse personagem Uhum. que eu aprendi, também tinha sido a minha história, quem eu sou, toda a minha autenticidade e tudo mais. Então, quando a gente precisa começar a desconstruir um pouco essa figura, né, da liderança, principalmente da alta liderança, que precisa seguir um estereótipo e deixar mais que as pessoas sejam quem elas são, que Uhum. elas tragam mais de si para esse estilo de liderança, para a gente humanizar mais as relações, né? A gente está na era da tecnologia, onde o principal problema que a gente tem hoje é sobre humanização. Uhum. Né? É sobre humanização, porque a gente está perdendo isso nas relações de negócio, de trabalho e tudo mais. Acho que são boas provocações. Esse é um conteúdo que eu queria também. Eu tô sofrendo nesses dias porque eu queria conversar mais sobre as coisas, Dani, porque acho que você traz bons pontos, assim. O que conecta um liderado com o líder não é a autoridade, é exatamente quem ele é. Que ele possa ser como ele é com a equipe dele e o resultado vem. Não precisa ter, não tem uma fórmula padrão. Claro que tem ritos e processos que a gente tem que seguir como líder, mas o que vai te conectar com a tua equipe ou não é quem você é. E ser autêntico e meio que furar essa bolha não é fácil, gente. E a provocação que eu quero deixar para RH sobre esse tema é: será que os feedbacks que estão sendo aplicados nos seus líderes estão sendo aplicados para que eles sejam realmente líderes? Ou para que seja como a Dan, você tem que ser mais firme, você tem que falar um palavrão, você tem que ter, e não respeitando quem ele é? Então, dá uma olhada. E como RH, a provocação também. Olha para o líder do líder. Porque às vezes o líder lá na ponta ele está aprendendo com esse outro líder, com uma série de vícios, com uma série de coisas que já estão erradas. Então, olha um pouquinho mais para cima. Também não é confortável você virar para um gerente e falar um CEO, um C-level, mas é necessário muitas vezes você ter a consciência para aos pouquinhos ir mudando. Você não vai chegar e pá na mesa muitas vezes, mas aos pouquinhos a gente vai indo. Então, Dani, papo curto demais, mas em breve a gente se encontra em outras oportunidades. Você quer deixar um recado para quem quiser conhecer um pouco mais do que a Dani faz, outros contatos, alguma coisa aí que quer conversar com a Dani, vai no LinkedIn, que ela responde, gente, o povo dela responde ali, então chama a galera. Dani, muito obrigado, viu? Legal, Léo. Sim, mais uma vez quero agradecer o convite para estar aqui nesse papo tão importante e tão necessário. Esse é um trabalho, né, que eu venho fazendo de uma maneira assim muito leve, Uhum, inclusive,
Por quê, né? Tem 3 anos que eu mudei o lado da mesa, né? Saí do mundo corporativo como Chutou o balde executiva. corporativo. Saí do mundo corporativo, né, como executiva e decidi abrir a minha própria empresa. Uma empresa que vem trabalhando justamente com desenvolvimento, assessoria e desenvolvimento, né, de lideranças, muito tendo como pano de fundo inclusão, equidade e pertencimento, porque são estratégias importantes para os negócios hoje. E muito do aprendizado que eu venho coletando, né, desse meu papel como consultora tem sido ser parceira de fato dessas lideranças. Né? Então, eu tenho trabalhado com muitos executivos, com muitas pessoas que fazem parte de C-Level, e num trabalho onde eles podem abrir a vulnerabilidade deles, porque eu não estou ali como quem Como a avalia, juíza. como o RH que avalia, eu não estou ali, né, assim, numa relação de hierarquia que eu também tenho medo, tenho que respeitar, porque é o CEO, é o vice-presidente. Então, a gente tem ali uma relação de parceria, onde eu tenho acolhido muitas vulnerabilidades desse C-Level, que vem sentindo a necessidade de ser uma liderança mais humanizada, mais inclusiva, e que não sabe muitas vezes como fazer isso, porque concorre com a pressão por resultados de negócio. E um dos grandes aprendizados que eu tenho tido com essa experiência é que, no final do dia, os números, assim, fazer auditoria, né, de fluxo de caixa é tão importante quanto a gente auditar a saúde mental das pessoas dentro das organizações. Então, tem sido uma jornada muito legal, que eu gosto muito de dialogar sobre isso, e eu, junto com todo o time da IO, que é a empresa que eu idealizei e dirijo hoje, estou super à disposição para continuar esse diálogo no LinkedIn, nas outras redes sociais, em outros eventos também que a gente vai estar por aí. Encontrou, ela não morde, tá? Ela pode conversar Com certeza. E o que eu pesco desse conteúdo, gente, é seja aliado, não seja o juiz da história. Construa alianças com a liderança e não assuma o papel de juiz de simplesmente expor dados, expor o líder. Claro, situações e situações. No dia a dia, instrui, mostra, dá os passos. A pessoa não respondeu, aí você vai para outra esfera, mas principalmente construa alianças. O RH estratégico, que virou sobrenome, eu estou puxando para que ele seja estrategista. Boa. Estrategista passa por construir alianças. Então, Dani, obrigado aí. Conteúdo super rápido, dá para a gente amadurecer mais para frente em outras frentes, mas sou muito grato. E daqui a pouquinho a gente volta com uma roundtable para a gente falar de pipeline de liderança, como é que a gente constrói e isso seja internamente ou muitas vezes a gente precisa adquirir talento externo. Então, vai rolar uma vinhetinha, um comercial e daqui a pouquinho eu volto com mais o papo aqui do RH Talks. Voou. Voou. Ah.